E o assunto agora é inclusão social. Assunto esse que tomou muita relevância na mídia nos últimos tempos. E para conversar sobre a inclusão social, eu recebo agora o professor Edgar Barque. Tudo bem, professor? Tudo bem, Anne. E também ao seu lado o professor Mário Aquino Alves. Olá, professor. Tudo bem, Anne. E a seu lado o professor Lauro Gonzalez. Tudo bem, Lauro? Tudo bem. Professor Edgar, eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: por que esse assunto ganhou tanto espaço e qual que é o debate central na questão inclusão social? Na verdade, o que a gente vê é que a desigualdade social ela cresce muito nos últimos anos, no mundo todo. Né? Então, se você pegar o que 1% da população mundial representa da renda mundial, é muito grande. É quase metade da renda mundial está em 1% da população. Apesar dos avanços que a gente teve no Brasil em relação a renda, ao ganho da renda da população, ainda a gente tem um cenário de desigualdade social muito grande. E com isso as luzes são muito grandes em relação a esse problema que a gente tem. Quando a gente pensa qual que é a questão em relação a isso, na verdade não existe uma grande questão. E esse talvez é o grande problema. Você tem várias questões que levam a essa desigualdade. A questão do problema da educação, da questão da saúde, a questão da geração de renda. Então, são várias questões atreladas a essa questão de desigualdade social. E com isso, você tem vários atores que são responsáveis e que têm que trabalhar essa questão. É uma questão que não é só do governo, é uma questão também das empresas, é uma questão dos cidadãos, então é uma questão multidimensional, com vários atores. Então, aí que está a dificuldade de trabalhar essa questão de uma forma mais direcionada. Agora, professor Lauro, como trabalhar com todos esses atores ao mesmo tempo num assunto tão complexo como esse? Esse é realmente um grande desafio. Por exemplo, na inclusão financeira, é preciso levar em consideração que existe uma sinergia entre as políticas públicas e os modelos de negócio das empresas. Por exemplo, há uma importância fundamental em utilizar o programa Bolsa Família para oferecer serviços e produtos financeiros adequados à realidade da população mais pobre. Essa seria uma maneira de fomentar ainda mais a inclusão, unindo políticas públicas e modelos de negócio, arranjos do setor privado. Agora, se nós pensarmos na utilização de mecanismos tecnológicos capazes de aumentar a inclusão, podíamos falar, por exemplo, da utilização de celulares para aumento de inclusão financeira no Quênia. E no Brasil, a legislação para isso foi aprovada recentemente, há menos de 1 ano e meio, há pouco mais de 1 ano e meio, na verdade. E hoje os arranjos e modelos de negócio começam a surgir e eu tenho bastante otimismo em relação ao médio prazo, em relação a essa possibilidade. E, professor Mário, no quesito cidade, o que seria uma cidade mais justa hoje? Então, uma cidade mais justa é exatamente uma cidade que leva em consideração as diferenças, né? Quer dizer, a grande discussão sobre a desigualdade, ela se coloca sobre a necessidade de se trazer, né, as pessoas e de oferecer oportunidades para as pessoas, né, que nasceram e que vivem, né, em situações muito diferentes. No caso das cidades, que é exatamente onde as pessoas vivem, né, onde as pessoas passam a maior parte do tempo, onde elas trabalham, onde elas vão buscar o seu lazer, onde elas educam seus filhos, onde elas precisam, então, conviver, elas precisam, então, de fato, né, criar essas alternativas de convívio. E essas alternativas de convívio passam necessariamente por quê? Por um novo tipo de concertação entre esses atores dentro da cidade. E essa concertação, ela se faz a partir do quê? Do entendimento de que a cidade, ela é uma construção extremamente complexa. Né? Ela não se vê única e exclusivamente a partir da sua malha viária, ela não se vê única e exclusivamente a partir da sua malha de transportes, mas ela é um espaço em que as pessoas lutam e brigam para se fazer perceber. Então isso significa, na verdade, a gente começar a consertar a cidade, consertar no sentido com C, né, como um concerto mesmo, né, não mas também consertar com S, no sentido de tentar trabalhar com algumas coisas, para que essa cidade seja de fato um espaço de convívio, um espaço onde as pessoas
melhorem a sua qualidade de vida. Eu posso aproveitar Claro, um gancho aqui? sim. O que o professor Mário falou é muito interessante, especificamente quando nós falamos de inclusão financeira, a dimensão local é muito importante. O que significa isso? Isso significa, por exemplo, que os serviços financeiros tradicionais, que são, na verdade, 4, crédito, poupança, seguros e meios de pagamento, eles devem levar em conta as realidades locais. Então, as empresas, os bancos, as instituições financeiras de maneira geral, muitas vezes elas têm um desenho de produtos e serviços que não leva em consideração a necessidade das pessoas mais pobres. Exatamente, é um padrão que se encaixa perfeitamente para a população que já tem acesso aos serviços, mas que não se encaixa para a população excluída. Daí a importância, e o gancho com o que o professor Mário disse, é preciso levar em consideração a realidade local. Então, o grande desafio é você ser capaz de levar em consideração as características locais e, ao mesmo tempo, ter um modelo que se expanda por um número significativo de localidades. O senhor quer completar, professor? Tem uma outra questão também que o professor Mário colocou, que é importante. A gente vê que quando a gente está colocando essa questão da inclusão social, uma das questões, quando a gente fala das cidades, é essa quebra dos muros que existem nas cidades. E isso é muito relevante tanto em termos de políticas públicas, como em termos de práticas das empresas, de como você vai trabalhar com estes muros, quebrando esses muros e fazendo uma cidade mais justa, no sentido de que é uma cidade única, ou um país único, e não vários Brasis, vários países em que tem essas barreiras que são invisíveis, mas visíveis. O que seria uma barreira invisível, professor? A barreira invisível é quando você tem, por exemplo, a favela ou a comunidade e o asfalto. Então, se fala muito o asfalto. Então, isso daí é uma barreira que existe e que a gente tem que quebrar. A gente está falando de uma única população e como que a gente vai ter mecanismos, políticas para uma população de forma que você vai quebrando essas diferenças sociais. À medida que você estigmatiza e que você mantém essas diferenças, você vai manter esses muros e vai aumentar ainda mais essa questão da desigualdade social que nós temos. E governos e empresas já estão olhando para essas barreiras invisíveis, professor? Eu acho que há um olhar, sim, mas ainda há muito a se caminhar. Então, você tem, por exemplo, as empresas querendo, que o professor Lauro colocou, essa questão de políticas para essas comunidades, para essas regiões, para esses locais. Então, há muitas empresas olhando essa questão de como você vai direcionar estratégias, como você vai direcionar suas políticas para esses locais, para essa população. E não só grandes empresas, mas você tem um ecossistema muito grande de startups, de pequenas empresas, de pequenos empreendedores que estão olhando para essa população, olhando para essa desigualdade que tem e vendo como você tem mecanismos de governança, mecanismos de mercado que você possa fazer uma inclusão social a partir de mecanismos de mercado. Ou seja, como você pode pensar como empresas, tanto grandes como pequenas, uma nova empresa, pode diminuir esse vácuo, diminuir essa distância que existe. Então, como você pode ter empresas que trabalham com educação, com saúde, para essa população, de tal forma que você diminui essa vulnerabilidade e permite uma inclusão social maior. E aí, eu acho que é uma coisa que é importante sobre isso, porque se governos e empresas não se abrem para entender a questão das barreiras invisíveis, a sociedade ela se mobiliza, né? Quer dizer, então os movimentos sociais eles se mobilizam e eles vão criando essas formas, não só pelas formas tradicionais. Então, quando a gente vê a Avenida Paulista interrompida, quando a gente vê, por exemplo, uma manifestação na Estrada do Boimirim, quando a gente vê, por exemplo, alguma manifestação em outros espaços, mas também pela manifestação das redes sociais. As redes sociais elas contribuem para que você tenha, né, uma aproximação do ponto de vista, embora também as redes sociais reproduzam, né, essas barreiras invisíveis a partir, né, dos agregados, mas elas também possibilitam que esses conteúdos emerjam para outras esferas, né? Então a gente consegue perceber isso, porque este é um processo de luta, é um processo também de luta dos movimentos sociais de se fazerem visíveis, né? E aí que são lutas que assumem, né, um caráter mais político e evidente, ou então assumem um caráter
que se politiza pela prática, como, por exemplo, a ideia do rolezinho, por exemplo, a ideia de uma ocupação da Paulista, por exemplo, por parte de ciclistas. Não, essas são outras formas, né, em que esse tipo de manifestação vai acontecer. Então, é evidente que governos e empresas precisam estar atentos a isso. No caso de governos, né, isso ainda é mais evidente no momento em que os governos eles precisam implementar uma série de direitos que são conquistas da luta da cidadania. E, né, dentro desse espaço, né, eles precisam, então, estar antenados com essas novas demandas, em especial para aquelas pessoas que, de fato, vivem, né, e se sentem em situação de exclusão. Professor Mário, eu queria perguntar uma coisa para o senhor, que é o seguinte: o tamanho de uma cidade, ela pode piorar, acentuar essa distância entre as pessoas? Fica mais difícil de resolver esse problema da inclusão quanto maior a cidade ou não? A gente tem que entender o que é o fenômeno, no caso brasileiro, o que é o fenômeno cidade, né, e o que é o fenômeno urbano. Em 1970, mais da metade da população brasileira ainda vivia na zona rural. Hoje, nós temos 85% das pessoas vivendo na área urbana, né? Desse total, mais de 75% das pessoas vivem aonde? Em pequenos municípios, em municípios de até 25 mil pessoas. Então, a gente tem que entender que também quando nós falamos de urbano, quando nós falamos de cidade, nós falamos de universos diferentes. Obviamente, né, é muito mais impactante a relação que a gente tem, por exemplo, e até pela explosão midiática, né, quando você tem esses efeitos em grandes metrópoles, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte. Se em São Paulo nós temos, por exemplo, todos os problemas de desigualdade, né, entre, por exemplo, o Jardim Ângela e Pinheiros, para dar um exemplo muito claro, né, em termos inclusive de investimento, de equipamentos públicos e tudo mais, isso é muito evidente, isso se torna muito evidente, isso torna visível, né, aquilo que nós poderíamos, então, essas diferenças. Em cidades menores, essas barreiras continuam a existir. Você também tem concentração de renda, você também tem problemas de oportunidades de emprego, oportunidades de vida, acesso a uma série de serviços, né? Você também tem esses problemas, só que eles são mascarados dentro daquilo que a gente pode chamar de uma certa ilusão bucólica da pequena cidade. A grande cidade, ela escancara essas desigualdades. Agora, professor Mário, eu acredito que também, embora exista, né, essas cidades pequenas, acredito que existe uma ligação entre essas cidades pequenas e as grandes cidades, formando as regiões metropolitanas. Sim. E uma parcela significativa da população vive nessas regiões metropolitanas, que envolve uma grande cidade e cidades pequenas em volta. E aí eu queria até aproveitar e dar um exemplo que acredito que seja dos mais prementes, um exemplo mundial e que afeta o Brasil também, que é a questão da habitação. A questão de justamente o fato da maior parte das pessoas viver nessas cidades, nessas grandes regiões metropolitanas, ou de uma parcela significativa estar lá, faz com que haja um problema enorme de moradia. Onde é que essas pessoas vão morar? Isso precariza fortemente as condições de moradia, criando um contingente enorme de pessoas que vivem em condições extremamente vulneráveis. E aí, por exemplo, recentemente no Brasil, nós vimos uma política pública que é o Minha Casa Minha Vida, voltada para isso, mas ao mesmo tempo percebe-se que só o Minha Casa Minha Vida não é suficiente. E há uma série de iniciativas do setor privado, ligadas, por exemplo, à construção sustentável, ligadas à reurbanização e a projetos arquitetônicos em comunidades, que pode complementar essa tarefa que o Minha Casa Minha Vida desempenhou, com acertos e desacertos, mas desempenhou,
mas que o setor privado precisa estar presente também. E me parece pertinente dizer, porque é um problema derivado diretamente do que o professor Mário estava abordando, que é a questão das cidades. Professor Edgar, eu queria uma conclusão do senhor. Visto tudo isso que a gente falou aqui, aonde a gente acaba chegando nessa história toda? Acho que a gente chega, não num ponto, mas em vários, mas uma questão é, você ainda tem um grande problema, que é a desigualdade social existente no país, no mundo e no país especificamente, e a solução não é simples, a solução é complexa e exige diversos atores nessa solução, e que tanto o poder público quanto o setor privado são atores relevantes e que devem atuar, e não deve ser uma coisa, não deve aumentar, a gente não pode aumentar essa desigualdade social existente. Então estamos num ponto que a gente tem que trabalhar muito seriamente nisso, porque não é possível aceitar o que existe hoje. Então como que a gente trabalha todos em conjunto, público e privado, de tal forma que a gente melhore essa condição. E a gente, o lado positivo é que temos iniciativas dos dois lados já existentes em curso, que fazem com que a gente acredite que pode ter um futuro melhor. Mas a gente tem que caminhar muito. É isso, professor Mário, eu queria a sua conclusão. Não, mas é exatamente isso. No fundo, a gente precisa, de fato, continuar a combater a existência dessa desigualdade, né? É verdade que a desigualdade sempre vai existir porque as pessoas são diferentes, mas ela não pode ser gritante, ela não pode ser uma forma de desigualdade que, na verdade, caminhe passo a passo com a injustiça e com a humilhação do outro, né? Então, para isso, a gente precisa, de fato, né, dar mais esforços no sentido do quê? No sentido de aumentar o diálogo para criar soluções, né? Então, soluções que passem pelo quê? Que passem por mais diálogo, mais participação das pessoas, né? E obviamente, muito mais cobrança, né, do ponto de vista do setor privado e do setor público no que diz respeito ao quê? A como nós, né, consertamos, né, em prol de um desenvolvimento mais justo. É isso. E, professor Lauro, do ponto de vista de finanças, qual que é a conclusão dessa história? Eu acho que isso está mais relacionado à pauta que eu venho pesquisando. Eu diria o seguinte, houve avanços, é preciso reconhecer que houve avanços, tanto do ponto de vista de políticas públicas que envolvem serviços financeiros, quanto de atuação do setor privado, porém o espaço é enorme ainda para novas cooperações. É preciso que a inclusão de fato seja um tópico importante para as empresas, principalmente do setor financeiro. É preciso ressaltar que inclusão não é a mesma coisa que expansão. Essa é uma coisa muito comum, principalmente se nós tomarmos o sistema financeiro mundial, expansão dos ativos, as instituições cada vez oferecendo mais serviços, mas elas estão oferecendo mais serviços muitas vezes para as mesmas pessoas, e a expansão, portanto, não é sinônimo de inclusão. Quero agradecer aos três. Muito obrigada, professor Edgar, professor Mário, professor Lauro, por essa conversa de alto nível. E obrigada a você também que acompanhou mais esse bate-papo, e até a próxima.